Olá, sou Bruno Hoffman, essa é mais uma edição da De Olho no Poder. Os fatos e personagens da cidade de São Paulo pela visão da reportagem da Gazeta. E hoje, na verdade, a nossa sabatina de 40 minutos é com a candidata Nil Félix de Taboão da Serra, que vai contar, junto comigo e com o jornalista Daniel Vilaça, as suas propostas para essa cidade tão importante aqui, bem próxima a São Paulo. Tudo bem, candidata? Tudo bem, Bruno. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Daniel. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui na Gazeta para que a gente possa falar sobre as propostas para a nossa querida Taboão da Serra. Bom dia, Daniel. Bom dia, Bruno, candidata. É um prazer fazer parte aí dessa rodada de sabatinas com os candidatos. Candidata, a senhora foi secretária, a senhora é professora da Rede Municipal de Ensino, é a candidata do PSOL. Foi secretária de Cultura entre fevereiro de 2023 e fevereiro de 2024. É filha de um ex-vereador por 6 mandatos, Paulo Félix. Paulo Félix. Por que a senhora quer ser prefeita neste ano? Bom, Bruno, eu sou professora da Rede Municipal desde 2011. Fui secretária de Cultura durante 12 meses. Acompanho meu pai desde pequena na política de Taboão, então conheço profundamente tanto a política quanto as mudanças que nossa cidade passa. E também quero ser prefeita porque conheço as necessidades da cidade e tenho competência, capacidade para governar Taboão da Serra junto com a minha companheira Dinha Souza, vice-prefeita. E antes de passar para o Daniel, os partidos de esquerda, historicamente, têm uma relevância na Grande São Paulo e até na capital, mas em Taboão, em geral, historicamente, é fraca. A esquerda é fraca eleitoralmente. Porque aqui a senhora atribui isso e como reverter? Porque a senhora está em quarto, se eu não me engano, nesse momento nas pesquisas. Na verdade, eu acredito que a gente tenha que fazer uma frente, né? Se a gente conseguir fazer com que a esquerda de Taboão da Serra se una e tenha essa frente mais ampla, com certeza a gente vai conseguir avançar muito mais. Mas eu quero lembrar, Bruno, que em Taboão da Serra, na eleição passada, o nosso presidente Lula ele teve uma maior porcentagem em relação ao Bolsonaro. Em Taboão da Serra, se dependesse de Taboão da Serra, o Márcio França seria eleito, o Haddad seria eleito, o Guilherme Boulos, deputado e futuro prefeito de São Paulo, teve 13 mil votos só em Taboão da Serra. Então, a gente tem um potencial muito grande na nossa cidade de eleitores progressistas de esquerda. A gente só precisa comunicar melhor com esse eleitorado. Então, a gente está buscando esse caminho, nós estamos aí andando nas ruas, conversando com a população, para dizer, olha, estamos aqui. Nós também, Taboão tem essa opção, porque muitas vezes o que acontece? Você vê aquelas campanhas grandiosas, que acaba que as pessoas saem nas ruas, campanhas milionárias, né? E nós somos praticamente sufocados por essas campanhas. E aí a gente tem que fazer o nosso trabalho de porta em porta, conversando. Por quê? Porque a gente não tem essa campanha milionária que está nas ruas. As 3 campanhas que estão nas ruas são campanhas que as pessoas até falam. Deveria até ser proibido de tanto material, de tanta coisa no chão que tem em Taboão da Serra. Então, a gente tem que fazer um trabalho de comunicação mais forte, a gente tem que buscar esse eleitorado, e temos feito isso incansavelmente em Taboão da Serra nessa eleição de 2024. Daniel? Candidata, uma das propostas suas de plano de governo na parte da saúde, na criação de um hospital municipal de saúde no município. Como fazer isso? Um custo para se manter um hospital, na verdade, não é só criar, né? O custo maior é manter um hospital, né? A despesa maior é manter esse hospital dentro da cidade, né? É viável essa criação municipal? Nós colocamos, sim, a criação do hospital municipal, mas, de primeira mão, a primeiro ano de mandato, nós vamos primeiro priorizar o que nós já temos.
né, que são os nossos pronto-socorros, que precisam de manutenção, precisam de ampliação. Então, nós colocamos também a criação de laboratório próprio, porque Taboão da Serra não tem laboratório, uma cidade com tantas pessoas, com tantos trabalhadores e trabalhadoras, nós realizamos os nossos exames vão para outros lugares. Então, a gente tem que ter esse estudo orçamentário para a criação do hospital municipal muito bem definido. Como que nós vamos manter, né, como você bem disse, a gente precisa criar e depois também tem que ter a questão orçamentária bem definida para que a gente não possa, para que a gente também não crie mais um hospital sem médicos. Não é só parede. Taboão da Serra precisa de atendimento de especialidades, por exemplo. Nós estamos propondo também um credenciamento de médicos especialidades, porque em Taboão da Serra tem um neuro para atender 200 mil habitantes. Então, é uma questão muito grave o que está acontecendo na nossa saúde. Então, a prioridade nossa mesmo é cuidar do que a gente já tem, ampliar, e também a criação dos mini-laboratórios, tanto no PS Antena, quanto no PS Infantil, quanto na UPA. Nos 3 principais, nós vamos criar os mini-laboratórios para agilizar a entrega de exames, para que as pessoas parem de ficar nessas filas que muitas vezes as pessoas acabam até morrendo, que eu já fui em vários lugares e as pessoas falam, não tive atendimento, a minha mãe não teve o atendimento adequado e infelizmente, veio a óbito. Então, você vê os relatos. Não é uma coisa assim que é um a cada... Não, tá muito frequente em Taboão da Serra a questão da espera, das filas, das consultas e da realização de exames. Hoje Taboão não tem um laboratório municipal? Não tem. Hoje é tudo... Os exames são todos mandados para São Paulo ou outros municípios? Exato. Então, a gente está propondo essa criação dos 3 mini-laboratórios para ficarem locados lá no Antena, na UPA e no pronto-socorro infantil. E outra questão, candidata, a senhora propõe também na área da educação, a senhora é professora, a criação de um CEL, né, de um Centro de Educação Unificada, aos moldes que tem em São Paulo, criados pela Marta Suplicy. Exato. Só que a cidade tem mais de 300 mil habitantes, uma cidade super populosa, e no seu plano de governo que a gente leu, a proposta de a criação de um CEL. Isso não é uma proposta eleitoral, porque um CEL seria insuficiente para atender a população da cidade. 80%, 90% das crianças ficariam de fora desse CEL. É assim, Bruno, por exemplo, se você pegar os equipamentos que nós temos disponíveis de cultura, de lazer, você vai ver que ele está concentrado na região central. Parque das Hortênsias, Semur, Escola de Artes, eles estão concentrados. A nossa proposta é levar o CEL para a região periférica, onde é hoje o Arena Multiuso, que ficou 3 anos e meio totalmente abandonado. Ficou fechado, né? Fechado. Então, a nossa proposta, ela envolve descentralizar essa questão cultural, educacional, de atividades do centro de Taboão para a periferia, que é onde nós temos a maior... Nós não temos na periferia um espaço em que as crianças e os jovens tenham acesso a atividades educacionais, culturais, esportivas, né? Diferente do centro, que já está concentrado desses equipamentos. Então, a gente vai levar o primeiro CEL na periferia, porque é aonde a gente precisa, é aonde tem a maior demanda de crianças que não estão tendo esse acesso garantido. E só para pegar esse gancho educacional, a senhora também promete, no seu plano de governo, prever uma universidade pública, levar a primeira universidade pública para Taboão. Uma faculdade. Uma faculdade pública, Isso. perdão. É possível prometer isso? Um prefeito tem esse poder? Olha, a faculdade pública, ela já existe em outros lugares, né, em outros municípios. E, como em Osasco, por exemplo. Perfeito. Como nós temos nossos deputados federais, como Guilherme Boulos e outros deputados, que nós temos uma parceria muito forte, através de uma parceria com o governo federal, com o governo Lula, por exemplo, nós podemos sim ter nossa faculdade. Porque Taboão da Serra já passou da hora. Nós temos lá, lógico, as faculdades particulares. E nós temos espaço para isso, nós temos parceiros para isso, e nós vamos conseguir trazer a primeira faculdade pública através dessa parceria, sim. Perfeito. Daniel? Candidata, sua opinião, a Regis Bittencourt foi municipalizada recentemente.
Você é contra ou a favor dessa municipalização? Só um detalhe, ela veio reclamando, ela reclamou para mim que demorou para sair da Demorei. cidade hoje. Eu moro na beira da Regis, então tudo que a gente faz hoje, a gente tem que pensar quanto tempo a gente tem que calcular melhor, porque tem que sair antes, bem antes, e isso ainda corre o risco de chegar atrasado. Olha, a questão da Regis, eu sou contra a forma que ela foi feita. Sem planejamento. Foi muito abrupto? Foi exatamente isso, abrupto. As pessoas elas não entenderam ainda qual é o plano, não houve uma conversa com a população, não houve olha, gente, vai ser nesse formato, vai acontecer assim. Então, o que eles tinham que ter feito, o que o governo tinha que ter feito em 4 anos, eles estão tentando fazer em 4 meses. Isso sim é uma obra eleitoreira. É uma obra que o atual prefeito ele colocou toda a fé dele de que ele poderia sair reeleito por conta dessa municipalização e não está dando certo. Por quê? A gente tem um aumento do trânsito, aumento de acidentes. Então, a falta desse planejamento e a falta dessa consulta com a população reverteu em uma rejeição muito grande de você ter pesquisas das pessoas serem contra a municipalização, porque não houve esse planejamento adequado, não sabemos quais são os investimentos, não tem essa transparência também. Sabemos que são milhões, mas e aí? Então, agora fala, se der errado, o prefeito atual foi no podcast e ele falou, se der errado, a gente tem como consertar. A gente não merece isso. Taboão da Serra não merece isso. A gente merece respeito com dinheiro público. A gente merece saber que esse planejamento toda essa movimentação que eles estão fazendo não é para um prefeito chegar e falar se der errado a gente tem como consertar. Então fala, como que conserta? Não é falar só, a gente tem como consertar. Então eu acho que foi uma questão assim eleitoreira e que não está dando certo. Mas a senhora devolveria a BR ao governo federal? Proporia a devolução? Eu proponho que a gente faça uma consulta com as pessoas que são competentes para isso. Na questão da legalidade, na questão... muitos se falam, a gente deixa o farol do shopping e do São Judas. Tá, mas eu quero saber se isso é uma questão técnica, né? Eu quero saber que quem está falando isso tem a competência para isso. Porque eu sou professora, eu trabalho com planejamento e a gente sabe que é assim. A gente tem que consultar as pessoas que são especialistas na área. Eu sou a favor de juntar esses profissionais para que a gente possa solucionar. Do jeito que está, realmente não dá. A ideia inicial, lá muitos anos atrás, para quem acompanha Taboão, a ideia inicial do shopping, que é uma contrapartida do shopping, né? Essa verba. Os semáforos, né? Essa verba que está sendo utilizada... Tem um cruzamento à frente do shopping, é isso? Quando o shopping veio para Taboão, o shopping se comprometeu com o viaduto. Com a parte viária ali ao redor. Com a alça, né, de acesso. Com a alça de acesso, exatamente. E aí, por uma questão jurídica, essa questão se arrastou aí durante anos e aí resolveram este ano. Esse valor disponível, esse montante de dinheiro, que não é pouco, ficou disponível para o município. A ideia inicial era um viaduto na área do shopping e outro no São Judas. E aí a gestão atual resolveu que ia fazer essa questão, semáforo e abertura de cruzamentos, e mudaram tudo. Eu acredito muito que a ideia inicial seria a mais viável, que seria por cima, os viadutos. Porém, agora está feito. Agora a gente tem que fazer esse estudo aprofundado, porque do jeito já está dando errado, né? É uma questão assim, não tem como você estar em Taboão e não sentir o drama das pessoas dentro dos ônibus, né? Muitas pessoas me ligam, falam, Nil, as pessoas só faltam xingar é muito triste isso, né? As pessoas que estão indo trabalhar e tendo que passar por essa questão aí. Candidata, a senhora não tem um apoio na cidade sequer do PT. O PT e o pessoal em vários municípios estão se coligando. O PT está com o prefeito Aprígio. Não digo traída, mas a senhora se sente desprestigiada por um partido tão aliado ao PSOL nacionalmente? Olha, o PT ele teve as razões, né,
do partido para que ficassem com o Podemos, que é o partido do prefeito Aprígio. Nós tentamos a conversa, nós tentamos criar essa frente ampla, como está aqui em São Paulo, né, uma frente ampla para combater o bolsonarismo, mas entendemos que o PT seguiu o caminho dele e a gente permaneceu no nosso, que é de ter essa candidatura que leve a esperança para a nossa cidade, de uma candidatura envolvida com as questões sociais, comprometidas com as questões sociais e de combate ao fascismo e ao bolsonarismo, que está aí cada dia tentando se fortalecer. Então, a gente tem que ter, sim, as pessoas e as candidaturas que vão combater. Candidata, uma das propostas suas na cultura é aumentar o orçamento da secretaria, né? De ir para 2%. Gradualmente. Até 2%. Isso. Você acha que esse montante de 2% é um montante bom para a cultura? Vai atender a todas essas melhorias que você pretende fazer na secretaria? Sim, é Daniel, né? Isso. Daniel, enquanto estive à frente da Secretaria de Cultura, eu mantive um diálogo com os fazedores de cultura, né? Então, sempre que fui procurada, a gente sempre sentou com os fazedores e esses 2% é o que eles almejam, é a luta da cultura, quando se organiza, quando a gente conversa, é a luta deles. 2% daria para fazer tudo o que a gente está propondo para a nossa cultura de Taboão da Serra. E a gente fala do aumento gradual, claro, porque a gente tem que cuidar toda, né, de uma questão orçamentária de outras áreas, para não ter uma... Né? Mas, assim, enquanto secretária de Cultura, nós realizamos o primeiro festival de rock, que foi um sucesso em Taboão, a retomada da Paixão de Cristo, realizamos a primeira Bienal do Livro. Nós entregamos a Lei Paulo Gustavo, nós concluímos, foi o primeiro município do Cone Sul a concluir todas as etapas da Lei Paulo Gustavo, coisa que São Paulo ainda não fez. Cone Sul são os municípios ali da região sudoeste da Grande São Paulo. Exato. Nós fomos o primeiro município a entregar para os artistas, então nós fizemos um trabalho excelente. Eu sei que o prefeito falou que eu fiquei pouco tempo, que eu não fiz muita coisa, mas é que ele era convidado a ir nos eventos e ele não comparecia. Então, eu tenho muito orgulho do que nós realizamos na Secretaria de Cultura e com 2% nós vamos transformar Taboão da Serra em um polo cultural, em um polo gastronômico. Taboão da Serra tem um potencial, porque é cultura e turismo, cultural e turístico muito forte, e com 2% a gente vai fazer isso. E a senhora ficou lá de fevereiro a fevereiro de 2023 a 2024. Por que a senhora decidiu sair? Foi uma decisão da senhora, né? A senhora foi secretária de Cultura, por que decidiu sair? Bom, nós tivemos alguns pedidos ao prefeito, né? Eu fiz um pedido direto ao prefeito de aumento do orçamento, né? Quando estava para virar... para ir para a Câmara Municipal. E eu falei, prefeito, nós precisamos aumentar o orçamento da cultura, não dá para continuar, porque mais da metade do que nós temos é para a folha de pagamento. E eu não fui atendida, não é um pedido meu, era um pedido da sociedade civil, né, como um todo. Então, essas questões, você se sente como? Enfraquecido no sentido que eu tenho muitas coisas para fazer, com o orçamento que eu tenho aqui, eu não vou conseguir realizar. E tivemos também uma questão... eu sou do MST Taboão da Serra, eu sou coordenadora do MST Taboão da Serra, junto com meu pai e outros companheiros e companheiras. MST? O MST. Tá. E nós soubemos, através da internet, da compra de uma área de interesse social pela cooperativa. Então, isso foi a maior razão da minha saída do governo Aprígio, porque não tinha como a gente ficar num lugar em que a gente se sentiu traído, o nosso movimento, né? Então, foi decisivo. Você fala uma cooperativa que... A cooperativa do Aprígio. Vida Nova. Vida Nova. Isso. A cooperativa habitacional. A cooperativa habitacional Vida Nova, ela comprou uma área de interesse social... Mazeis, isso. Uhum. Que é destinada para a moradia popular, né? E eles compraram essa área. Então, nós nos sentimos como?
né? Nós somos do movimento, são 41 anos de história dentro de Taboão da Serra, de muita luta. Movimento Sem Terra. Isso, de muita luta, em parceria com o MTST, né? Então, a gente... insustentável. Não tinha como, não teve nem como dialogar mais com o governo, a Aprígio, e seguimos no nosso caminho de luta. Fizemos manifestação para que ele garantisse uma outra área de ZES, para que o governo garantisse outra área de ZES, né? Fomos até a prefeitura em marcha. Agora o plano diretor vai para a Câmara, né, para aprovar essa nova área de ZES, mas isso é muita luta. A gente tem que ter, né, tem que estar sempre atento e mobilizado para que a gente garanta que a população mais pobre de Taboão da Serra tenha direito à moradia digna e que a especulação imobiliária não leve tudo, porque é o que vai acontecer se a gente não ficar atento e se a gente não se mobilizar também, se a gente não se organizar. Candidata, se você fosse eleita e hoje fosse o seu primeiro dia de mandato na prefeitura, qual que seriam as suas prioridades na sua principal prioridade assim, nos primeiros dias de mandato? Olha, é saúde, com certeza. A saúde é algo que, em todos os bairros que nós temos andado, a saúde ela realmente está deixando o nosso povo doente, triste, porque não tem atendimento, as pessoas não estão conseguindo nem acesso a um remédio simples. Nós temos relatos de diabéticos que recebem kit, que estão 4 meses sem o kit diabetes. Então, a gente vai ter que fazer um choque de gestão na saúde. A educação, a gente passa pela criação também de escolas infantis. Não foi criada uma escola nesse governo. Então, nós temos quase 500 crianças na fila de creche. As mães, muitas vezes, têm que deixar... Para ir trabalhar, tem que deixar seu filho com outra pessoa e você tira um dinheiro desse orçamento, R$400, para alguém olhar seu filho, porque você não teve o seu direito garantido de acesso a uma creche. Então, nós vamos trabalhar muito essa questão do choque de gestão na saúde, na educação, com essa criação de escolas, pode ser até mesmo com as conveniadas, mas de uma forma que a gente consiga acompanhar como que está acontecendo, porque tem muitas conveniadas de Taboão da Serra que é insalubre. Eu falo porque eu trabalhei em uma, recentemente eu estava em um PAC, e é chocante você ter um espaço que é insalubre mesmo, não tem um ventilador funcionando, é de telha, então você vê a criança suando, a professora, a auxiliar, todo mundo ali num espaço muito pequeno e sem nenhuma estrutura. Então, é tudo isso que a gente tem que rever. E a segurança pública. Nós temos um governo que está indo para o 3º ou 4º secretário de segurança, né? Então, você vê que o governo não acertou na segurança pública. Nós temos guardas municipais sem equipamentos de trabalho. Então, essas áreas, se um governo que é sério, competente, que se preza, ele vai trabalhar saúde, educação, segurança pública. Ele não vai comprar prédio para a nova prefeitura, ele não vai mexer na BR. Primeiro, ele vai arrumar as questões básicas do povo, né? E é isso que a gente vai fazer, né? E continuar com o nosso programa de moradia através do Minha Casa Minha Vida, a parceria com o governo federal e cuidar das pessoas. Taboão da Serra está precisando desse olhar de cuidado, porque o sentimento de abandono em Taboão da Serra é muito grande. Taboão é a cidade com a maior densidade populacional do Brasil. E a senhora fala em seu plano de governo sobre meio ambiente, que é algo importante em qualquer cidade. Como fazer isso em Taboão da Serra, ter esse olhar realmente de ordenamento na cidade em relação ao meio ambiente, numa cidade que cresceu de uma forma tão desordenada? Talvez um exemplo no país, né, de cidade que não pensou em meio ambiente, né, em seu crescimento. A cidade tem quantos anos? 65 anos, né? Sim. Queria que a senhora falasse sobre isso. Olha, nós somos o PSOL, muito bem lembrado, que fala do meio ambiente, eu lembro da Rede Sustentabilidade. Nós somos a federação, o pessoal... O partido da senhora está com a rede lá. Isso, o pessoal Rede Sustentabilidade. Então, nós temos... Federação. Isso, é a federação.
E aí nós temos essa proposta de criação da Secretaria do Meio Ambiente, por quê? Não existe? Não, ela é junto com habitação. É uma pasta dentro ali, uma subpasta. E se você tem um município, como você acabou de falar, maior densidade populacional do Brasil. Isso, populacional. O crescimento desenfreado que tivemos nos últimos anos. Se você não tiver uma pasta, uma Secretaria de Meio Ambiente que tenha esse olhar e que tenha essas pessoas que são especialistas para olhar para Taboão da Serra e falar, olha, gente, aqui, para se ter o desenvolvimento sustentável, nós vamos ter que seguir este caminho. Então, eleita prefeita, nós vamos ter essas pessoas que vão trabalhar o meio ambiente de Taboão da Serra e que vão recuperar. Porque a gente tem... possível? É possível. Né? Nós temos exemplos, né, de corredores verdes em outros lugares. E um município que quer ser um município do futuro, um município que cuida das pessoas e que preza por isso, é o município que cuida do meio ambiente. Não tem como você falar de uma gestão eficiente se você não tiver esse olhar, esse cuidado. E eu vejo que os outros, os meus opositores lá, eles não têm falado dessa questão, e até mesmo na questão do plano de governo, eu acredito que qualquer um que queira ser prefeito, prefeita, tem que ter um olhar mais atento e cuidar melhor mesmo. Desculpa, Daniel, eu só pegar esse gancho. Há 3 candidatos ali mais fortes, me corrige se eu falhar, que é o engenheiro Daniel, o Fernando Fernandes e o atual prefeito Aprígio. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. Sim. Eu queria que a senhora falasse uma frase sobre eles, e a senhora fala tanto do combate ao bolsonarismo. Qual que deles é mais alinhado ao bolsonarismo, na visão da senhora? Os 3. Inclusive o Aprígio? Também, porque assim... O vice-prefeito, o candidato a vice-prefeito do Aprígio é o doutor Eduardo Nóbrega, que é deputado estadual. Que é deputado estadual, pai do deputado também... É filho do Olívio. Filho do Olívio, na verdade. Isso. E, assim, eles estavam na igreja junto com a Michele Bolsonaro, junto com o Bolsonaro. Então, os 3 eu vejo como um braço do bolsonarismo atuando. Eu queria que a senhora falasse uma frase. Fernando Fernandes, definisse ele. Politicamente. Somos divergentes e já contribuiu, lógico, ficou prefeito. 20 anos quase no poder da cidade. Mas acredito que a cidade precisa de novos olhares, a cidade precisa de modernidade e muitas coisas que nós temos hoje, CEMUR, a biblioteca, ela está praticamente do jeito que Armando Andrade fez. Fernando Fernandes. Esse foi o Fernando. Não, Fernando Fernandes, desculpa, engenheiro Daniel. O engenheiro Daniel é um jovem, né, como eu também, e ele está representando para muitas pessoas que eu converso, que vê nele também uma possibilidade de mudança. Muitas pessoas, muitos eleitores não querem mais do mesmo, né? E estão vendo nele essa possibilidade, e quando fazem aquele voto por eliminação, sempre fica entre Nil Félix e Daniel. Mas acredito também que é do partido, né, do Bolsonaro, e tem essa ligação, e então a gente também a nossa divergência maior é na questão ideológica. E o Aprígio, como a senhora define? O Aprígio, eu vejo ele hoje um gestor que entrou em desespero, né, porque percebeu que eu falava, depois que eu saí eu sou grata por tudo que eu aprendi, mas não soube fazer as mudanças, né, de secretariado, e quando resolveu fazer, tarde demais, né? Então, agora entra nessa questão de desespero, de ataques. Ele fez um ataque ao meu pai durante uma caminhada desnecessária, né? E então o desespero tomou conta. Meu pai é candidato a vereador.
E toda a classe política ligou para o meu pai. Falou, você viu que o Aprígio está falando de você na caminhada? E meu pai fez uma live para responder o prefeito. E agora ele segue os ataques aí para outros, estendendo aí para outras pessoas. Então, o desespero bateu e acredito que não será eleito mesmo. Reeleito. Candidata, referente a esportes, quais são as suas prioridades para o esporte na cidade? O fortalecimento da prática de esportes dentro das escolas, né? Isso envolve a educação em tempo integral. Há muitos anos atrás, no governo do PT, Dilma e Lula, nós tínhamos quase 20 escolas em tempo integral e as crianças, os estudantes, tinham acesso a práticas esportivas. Depois que houve o golpe contra a presidente Dilma, todos esses programas foram eliminados. Nós perdemos a escola em tempo integral, e não só em Taboão, né, a nível Brasil. Então, nós vamos trazer de volta a escola em tempo integral. A senhora diz isso no plano de governo, né? Que todas as escolas integrais. Isso, exatamente. Porque nós vivenciamos e a gente percebe o quanto isso é importante, que no contraturno os estudantes tenham acesso a diversas modalidades esportivas, você incentiva e você faz com que aquele estudante... você fazer um estudante ler as regras de um jogo que ele não conhece. Então, você enriquece muito o aprendizado. Então, o esporte como uma ação social, o esporte como algo que tire aquele estudante da rua, que ele tenha essa ocupação dentro da própria escola. O melhor espaço que nós temos é a escola, porque todo bairro tem uma ou duas escolas, então fica perto, fica próximo. Então, fortalecer o esporte dentro da escola, criar pontos de esporte na periferia também, que a gente nós não temos, como prática de skate, que é algo que cresceu muito e é uma demanda que a molecada gosta bastante e pede. Então, é isso, você fortalecer esse esporte com a juventude, ouvir também, falar o que vocês gostariam de ter, né? Além dessa questão do skate, tem outros esportes acontecendo, quadras de areia, ouvir as demandas e a gente conseguir realizar aí com muito diálogo. E para a nossa reta final, há quanto tempo a gente ouve, né, Daniel, falar do metrô em Taboão da Serra? Seria a primeira cidade a receber o metrô da Grande São Paulo, ainda se fala nisso. Como que a prefeitura pode influenciar, como que a senhora pretende influenciar o governo estadual a levar o metrô de fato a Taboão? Sim, são anos e anos, né, de espera. E eu acredito muito que é uma construção histórica. A gente sabe que não é do dia para a noite, né? E o diálogo, seja com qual governante que estiver, ele tem que prevalecer. Conversar com o governador, com quem quer que seja, para que a gente efetive a vinda do metrô para Taboão da Serra. E eu tenho falado que a política ela tem que parar de ser essa política pequena. Quando eu inaugurar o metrô em Taboão da Serra como prefeita, eu vou convidar todos os agentes políticos envolvidos, desde o passado... Desde o Fernando Fernandes, que começou a falar disso. Isso, Fernando Fernandes, Analice Fernandes, Nóbregas, quem for, todo mundo que tiver vai estar lá, porque é uma obra histórica da nossa cidade. É uma obra coletiva. É uma obra coletiva. E todo mundo fica brigando para falar quem que abriu um buraco, né? Gente, desculpa falar, mas eles inauguram um buraco e eu falo, nossa... E aí, nada mais justo do que a gente chamar todos os agentes políticos envolvidos historicamente e estaremos lá para inaugurar o metrô de Taboão. Eu acho que a gente está na nossa reta final, Fabiano. 34? Você quer fazer mais a última? Não, pode ir? Eu peço para a senhora, então, com tempo, temos 40 minutos, deixar seu recado final para a Câmara 5, pedir voto para o seu eleitor, falar seu número, se apresentar e se despedir do seu eleitor, por favor. Bom, caros eleitores, eleitoras de Taboão da Serra, sou a professora Nil Félix, sou candidata a prefeita pelo PSOL Rede. Peço voto em duas trabalhadoras, porque nós somos, eu, candidata a prefeita, e Dinha Souza, candidata a vice-prefeita, a única candidatura de mulheres. São 60 anos que Taboão da Serra não tem uma mulher como prefeita. Nós somos trabalhadoras de Taboão da Serra, e nós temos as melhores propostas para a nossa saúde, para a nossa educação,
para as mulheres, como a criação da Secretaria de Defesa das Mulheres. E peço para que vocês deem esse voto de confiança pela real mudança de Taboão da Serra. Então, para a prefeita, dia 6 de outubro, vote 50. E como a gente tem um pequeno tempo ainda, eu queria fazer mais uma última pergunta. Daqui a 4 anos, a senhora foi eleita, daqui a 4 anos, como que a senhora espera entregar a cidade após 4 anos de mandato, ou buscar a reeleição? Qual que vai ser a principal mudança que vai ser visível aos olhos dos eleitores? Nós vamos ter uma faculdade pública em Taboão da Serra, nós vamos ter uma cidade mais moderna, eficiente e respirando melhor. É isso que eu desejo. A nossa saúde, ela não vai estar mais como ela sempre esteve. Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo precária. Nós vamos consertar a saúde de Taboão da Serra. Nossa educação estará de volta com o IDEB maior, né? Porque nós sempre tivemos o nosso IDEB muito alto e nós tivemos essa caída esse ano. Então, é isso. Nós vamos recuperar Taboão da Serra e nós vamos levar Taboão da Serra para ser a cidade do futuro, dos nossos filhos e de todos os moradores, todos os cidadãos de Taboão da Serra. E saúde é algo tão fundamental. Por que não há um hospital que a senhora pretende colocar? Por que essas últimas gestões não implantaram? O que eu penso por ser uma prioridade para tantos governos? Sim, vontade política, planejamento, visão. Né? Você tem que ter essa visão e falar, não, tá bom, olha o crescimento. Alguém chegar e falar, olha, o tanto de gente precisa de um hospital municipal. Então, eu acredito muito na questão da vontade política e da visão e planejamento. Perfeito. O planejamento na vida de um professor, de uma professora e de qualquer gestor é tudo. Perfeito. Agradeço muito a sua participação, candidata. Muito agradeço. Obrigado por ter vindo, pela disponibilidade, pela atenção com a gente. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Daniel. Obrigado pela parceria aí. E vamos entrevistar todos os candidatos, né? Estão todos convidados. Câmera 2, né, Fabiano? Estão todos convidados. Câmera 1, perdão. Câmera 1 estão todos convidados. Já convidamos todos e todos estão... Fernando Fernandes, Engenheiro Daniel, o Aprígio e todos os outros candidatos. Ela abriu aqui, os outros já vieram na pré-campanha, estão todos convidados. E é isso, semana que vem voltamos com as entrevistas em Taboão da Serra e em outras cidades da Grande São Paulo. Sabatina sempre de 40 minutos. Um abraço a todos, até a próxima e tchau!